Os mistérios do Titanic. Nem Deus pode afundar esse navio. Ao abordar o tema do Titanic aqui no canal, é fundamental mergulhar na complexa narrativa dessa icônica embarcação. A história do Titanic é repleta de mistérios, tragédia, coragem e descobertas, e o seu legado continua a fascinar pessoas em todo o mundo. Em 1912, o RMS Titanic, considerado até então o navio inafundável, colidiu com um iceberg em sua viagem inaugural, resultando em uma das maiores tragédias marítimas da história. Mais de 1.500 pessoas perderam a vida nesse trágico evento, deixando um impacto indelével na consciência coletiva. E no vídeo de hoje você irá conferir a construção do Titanic, a tragédia do Titanic, os mistérios do Titanic e o legado do Titanic. Então fique conosco até o final e descubra mais em Saber para Vencer. A construção do Titanic. Bom, o RMS Titanic foi um navio de passageiros britânico operado pela White Star Line e construído pelos estaleiros da Harland Wolff, em Belfast. O navio possuía 269 metros de comprimento, 28 metros de largura máxima e altura aproximada de 53 metros, ou seja, era um gigante. Era uma das embarcações mais grandiosas e luxuosas da época, pesando cerca de 45 mil toneladas. De acordo com as informações disponíveis, o Titanic levou cerca de 2 anos e 2 meses para ser construído. A sua construção começou em março de 1909 e o seu lançamento ao mar ocorreu em maio de 1911. Bom, quanto ao custo do Titanic, não foi possível encontrar uma resposta específica na pesquisa em tempo real. No entanto, é importante mencionar que o custo total do Titanic foi estimado em cerca de 7,5 milhões de dólares na época, o que equivaleria a aproximadamente 200 milhões de dólares nos dias de hoje, ajustado pela inflação. O Titanic ficou famoso por ser considerado o maior navio de passageiros do mundo na época do seu lançamento. A sua viagem inaugural ocorreu em 10 de abril de 1912, partindo de Southampton, na Inglaterra, com destino a Nova York, nos Estados Unidos. O RMS Titanic era conhecido por oferecer um alto nível de conforto e muito luxo aos seus passageiros, refletindo assim a reputação da White Star Line de conforto e luxo superiores. O Titanic tinha vastas instalações para os passageiros da primeira classe. E aqui estão alguns aspectos do conforto a bordo do Titanic. 1. Cabines da primeira classe. As cabines da primeira classe eram espaçosas, bem decoradas, com móveis elegantes e camas confortáveis. Algumas cabines até tinham banheiros privativos. 2. Salões e áreas comuns. O Titanic possuía salões luxuosos, como por exemplo o salão de recepção da grande escadaria, onde os passageiros podiam socializar e desfrutar de música ao vivo. Havia também uma biblioteca, sala de fumantes, sala de leitura e um café parisiense. 3. Restaurantes. O Titanic tinha vários restaurantes elegantes, incluindo o famoso restaurante à la carte da primeira classe, onde os passageiros podiam desfrutar de refeições requintadas, preparadas por chefes renomados do mundo inteiro. 4. Piscina. O Titanic possuía uma piscina coberta para os passageiros da primeira classe, uma característica incomum para a época. A piscina era abastecida com água do mar aquecida e os passageiros podiam desfrutar de um mergulho relaxante. 5. Ginásio. O Titanic também tinha um ginásio bem equipado, com equipamentos modernos para os passageiros se exercitarem durante a viagem. É importante mencionar que o conforto e as instalações luxuosas eram principalmente destinados aos passageiros da primeira classe. As condições para os passageiros da segunda e da terceira classe eram mais modestas, mas ainda assim ofereciam um nível razoável de conforto para a época. O número total de passageiros a bordo do Titanic era de aproximadamente 1.317 pessoas. E aqui está uma divisão dos passageiros por classe. A primeira classe tinha 324 passageiros. A segunda, 284 passageiros.
Já a terceira classe era composta por 709 passageiros. De acordo com a pesquisa em tempo real, os preços das passagens do Titanic variavam, dependendo, claro, da classe em que se fosse viajar. Vamos aos valores. Primeira classe, com suíte, $5.350, equivalente em dólares de 2024, tá? Já a segunda classe, $90, equivalente em dólares atuais. Terceira classe, entre $18 e $60, equivalente em dólares de hoje. É importante ressaltar que esses valores são baseados nas informações disponíveis e podem variar dependendo das fontes consultadas. Além disso, é interessante notar que o valor das passagens do Titanic era considerado bastante alto na época, especialmente para a primeira classe. É importante mencionar também que das 2.224 pessoas a bordo do Titanic, estima-se que 1.517 morreram quando o navio afundou, menos de 3 horas depois de atingir o iceberg. Outras 340 pessoas foram resgatadas pelos navios que chegaram ao local do naufrágio. A tragédia do Titanic. Bom, o naufrágio do Titanic ocorreu entre a noite do dia 14 de abril e a madrugada de 15 de abril de 1912, no Atlântico Norte. E aqui estão alguns detalhes sobre como ocorreu o acidente do Titanic. 1. Colisão com o iceberg. Por volta das 23 horas e 40 minutos do dia 14 de abril de 1912, o Titanic recebeu um aviso de iceberg à frente. No entanto, devido à falta de visibilidade e à velocidade do navio, não foi possível desviar completamente do iceberg. O lado direito do navio colidiu com o iceberg, causando danos significativos. 2. Danos estruturais. A colisão com o iceberg causou uma série de danos estruturais no casco do Titanic. Vários compartimentos estanques foram inundados, o que comprometeu a flutuabilidade do navio. 3. Afundamento gradual. Após a colisão, o Titanic começou a afundar lentamente. Os compartimentos estanques foram projetados para serem à prova d'água, mas a água acabou transbordando de um compartimento para o outro, levando ao afundamento gradual do navio. 4. Evacuação. À medida que o navio afundava, os procedimentos de evacuação foram iniciados. No entanto, devido à falta de botes salva-vidas suficientes e à falta de treinamento adequado, muitos passageiros e tripulantes não conseguiram escapar. 5. Resgate. O RMS Carpathia, outro navio que estava nas proximidades, recebeu o pedido de socorro do Titanic e se dirigiu até o local. O Carpathia conseguiu resgatar cerca de 705 sobreviventes que estavam nos botes salva-vidas. Os mistérios do Titanic. Bom, como você deve imaginar, existem vários mistérios, que cercam o Titanic. E aqui estão alguns dos principais. Causa do naufrágio. Embora seja amplamente conhecido que o Titanic tenha afundado após colidir com o iceberg, ainda existem debates sobre as circunstâncias exatas que levaram ao naufrágio. Alguns questionam se a construção do navio ou a velocidade em que estava navegando contribuíram para a tragédia. Falta de botes salva-vidas. Um dos mistérios mais intrigantes é porque o Titanic não tinha botes salva-vidas suficientes para todos a bordo. Isso levou a um número significativo de vítimas, já que muitas pessoas não conseguiram escapar do navio afundando. Destino dos destroços. Por décadas, os destroços do Titanic permaneceram no fundo do Oceano Atlântico. A sua localização exata era desconhecida até 1985, quando foram descobertos. No entanto, ainda existem discussões sobre como preservar e, principalmente, proteger esses destroços históricos. Objetos perdidos e tesouros. O Titanic era conhecido por sua opulência e também pelo seu luxo, e muitos objetos de valor foram perdidos durante o naufrágio. Ao longo dos anos, várias expedições foram realizadas para tentar recuperar esses objetos, incluindo joias, louças e outros itens pessoais dos passageiros. Mistérios submersos.
As expedições subaquáticas ao local do naufrágio revelaram muitos segredos do Titanic que permaneceram ocultos por décadas. Essas descobertas incluem a deterioração do navio, a presença de organismos marinhos que se alimentam dos destroços e a preservação de certos objetos. O legado do Titanic. Bom, o legado do Titanic transcende a tragédia em si e se estende ao impacto cultural e artístico que perdura. Foi deixado um legado na arte, na literatura, na engenharia, na segurança marítima, no turismo e na memória, tornando-o inesquecível às futuras gerações. A famosa frase que, na tradução livre para o português, significa "Nem mesmo Deus poderia afundar esse navio", é atribuída ao construtor do Titanic, Thomas Andrews. Há relatos de que ele teria feito essa declaração durante a viagem inaugural do navio. Uma prova sobre essa frase ter sido proferida foi a fé que o construtor possuía em seu navio inafundável e que, portanto, não precisaria de botes salva-vidas suficientes para todos os passageiros. E aqui fica um lembrete tão grandioso e eterno que permanece mesmo depois de mais de 100 anos do naufrágio. Não se brinca com Deus, nem com coisas relacionadas a Ele. Todos que zombaram de Deus ou do seu poder pereceram. Foi assim com os reis antigos, grandes e pequenos, e ainda é hoje com qualquer pessoa. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 1, versículo 7, "O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução." Ao explorar a história do Titanic aqui no nosso canal, é essencial lembrar da lição deixada de termos temor de Deus, assim como honrar a memória das vítimas. Celebrar os sobreviventes e reconhecer o impacto duradouro desse evento é muito importante. A narrativa do Titanic é uma tapeçaria complexa de tragédia, mitos e legado. E ao compartilhar essa história, é possível contribuir para a compreensão e a apreciação dessa parte fundamental da história marítima e, claro, da história humana. Bom, tô ficando por aqui. Por hoje é só. Não se esqueça de curtir o vídeo, deixar os seus comentários e compartilhar com seus amigos, hein? Nos vemos aqui no canal em breve. Até o próximo vídeo.